Olá, então vamos continuando aqui com a nossa matéria, né? Então vamos entrar aqui no que é radioproteção, tá? Então nós temos aqui, ó, o que é radioproteção. Então é uma área da radiologia dedicada exclusivamente ao estudo de meios e técnicas para a proteção dos indivíduos contra possíveis efeitos biológicos indesejados e provenientes da utilização à exposição, ocupacional ou não, a radiação ionizante, seja na área médica ou na área industrial, né? O que quer dizer isso aqui, ó? Ponto principal é isso aqui, ó. Proteção dos indivíduos contra possíveis efeitos biológicos. Nós falamos na aula passada os efeitos biológicos, né? Que é aqui, ó, estocástico, determinístico, esses efeitos todos que nós falamos na última aula, tá? E aí, tanto, né, para as pessoas ocupacionais, que no caso são os técnicos em radiologia, ou tecnólogos, ou não, no caso, os pacientes, né? Não só os pacientes, mas, por exemplo, o pessoal, enfermagem que entra na sala, limpeza, administrativo, tudo isso aí nós temos que ter uma noção de radioproteção. A radioproteção é uma matéria muito ampla, né? Nós vamos falar aqui o básico do básico para vocês começarem o curso, né? E também para usar no dia a dia, né? Mas, por exemplo, as especializações em radioproteção, elas duram de 7 meses a 1 ano, né? Porque você tem que, para você entender a radioproteção, você tem que entender a física da radiação, tá? Então, quem ainda tiver dúvida na parte da física da radiação, né? A gente fez um resumo nas últimas aulas, né? E tem as aulas anteriores sobre física das radiações, tá? Então vocês podem estar indo buscar lá nas aulas que a gente já falou sobre isso, tá? Então aqui, qual é a finalidade da radioproteção? Preocupação sanitária com os pacientes e indivíduos ocupacionalmente expostos. Essa parte que eu estou circulando aqui para vocês, tá vendo, ó? Indivíduo ocupacionalmente exposto, tá? Isso é uma sigla usada constantemente nos dias atuais, tá? O que quer dizer? Indivíduo ocupacionalmente exposto, é como você vê em prova, concurso, né? Pela sigla IOE, tá? IOE significa indivíduo ocupacionalmente exposto. Então nós temos que ter a preocupação sanitária com o paciente e com os indivíduos ocupacionalmente expostos, tá? Evitar a não utilização correta de técnicas para a proteção, olha só, por falta de domínio, né? Então, o que quer dizer isso aí? Né? Que quando você erra, quando você faz alguma coisa errada, quando você expõe o paciente à radiação, quando você repete exame, você está demonstrando falta de domínio. E vocês vão ver aí mais pra frente que a legislação deixa bem claro que a gente não deve repetir exames, tá? Ciência dos riscos e danos biológicos, né? Então todos nós temos que saber quais são os riscos, né, que pode ter tanto pra gente como pro paciente. Na realidade, todos deveriam saber, né? Antigamente a gente falava assim, a gente ia para um leito, falava assim, olha o raio. Todo mundo corria com medo de pegar radiação. Hoje em dia você fala assim, olha o raio. Tem gente que diz que não tá nem aí, tem gente que diz que já teve filho, tem gente que diz que já tá velho. Então, mas isso aí é totalmente errado, né? Isso também abrange medicina, fisioterapia, né? Porque como a gente sempre fala, hoje em dia é normal excesso de exame que utiliza radiação, tá? Então, é por isso que nós temos que ter essa ciência dos riscos, tá? Não ignorar a própria proteção e dos indivíduos ao redor, né? Isso quer dizer o quê? Você se expor à radiação desnecessariamente e expor os outros, tá? A gente vai falar sobre várias situações dessas, né? E a gente tem aqui, ó, os órgãos que fiscalizam a radioproteção. Vamos falar o primeiro. A gente tem a Anvisa, né? Então, a Anvisa está aqui no primeiro parágrafo, né? É o que? Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né? É um órgão federal que fiscaliza e regulamenta as normas de técnica para o uso da radiação e normas técnicas de radioproteção visando a prevenção da saúde, né? O que a gente vai falar sobre ela mais lá na frente, um pouquinho, mas a gente já pode dizer
aqui, ó, a principal característica dela está no segundo parágrafo. Aprovar, aqui, ó. Deixa eu botar aqui bem centralizado aqui para vocês verem. Tá aqui, ó. Aprovar o regulamento técnico, diretrizes de proteção radiológica em radiodiagnóstico médico e odontológico. Então, de cara, a gente já sabe o quê? Que eles vão ficar principalmente com a área médica, né? Área médica e odontológica, como tá mostrando aqui, tá? Área médica e odontológica, tá? Então, sempre que falar da Anvisa, vocês lembrem desse parágrafo aqui, tá? Que é o que? Diretrizes de proteção radiológica em radiodiagnóstico médico e odontológico, tá? A norma dela, que tá aqui no slide, é a portaria 453 de 1º de junho de 1998. Então, a gente vai falar alguns tópicos dela, mas todos vocês podem chegar no site da Anvisa ou em outras localidades e baixar essa portaria, a portaria 453/98. Cai muito em concurso, tá? E vocês podem estar estudando aí, tá? A gente vai falar alguns pontos principais dela, mas tem muita coisa que pode ser utilizada, chumbagem de parede, altura de ar-condicionado, tudo isso é especificado, tá? Outra característica também é que a portaria 453 foi substituído pelo RDC, que é a outra apostila que eu passei para vocês, tá? Nesta outra apostila, que a gente vai falar mais na frente, tá? Ela é praticamente a mesma coisa, mas tem umas mudançazinhas que, né, é só questão burocrática, digamos assim, né? E questão de jogar pro contratante algumas responsabilidades, tá? A gente vai falar mais na frente sobre isso daí, tá? Próximo órgão regulador, CNEM, aqui no primeiro parágrafo. CNEM significa Comissão Nacional de Energia Nuclear, né? Então já ela vem a partir da norma regulatória, né? 3.01, tá? Que a gente vai falar mais lá na frente, tá? Então, qual é a diferença das duas? A Anvisa, né? A Anvisa, ela, através da portaria 453 e dos RDC, né, que a gente vai falar mais na frente, ela fiscaliza o diagnóstico médico odontológico. Ou seja, teoricamente, né, ela regulamenta as áreas da radiologia que tem baixa e média radiação, uso de radiação, tá? Já a CNEM, né, a CNEM aqui, que a gente está falando aqui, vocês depois dêem uma lidinha aí na apostila de vocês, a CNEM, ela já pega a área de maior, como é que eu posso dizer para vocês? De maior periculosidade de radiação, tá? Então,